CBN Inovação, com Vini de Oliveira. As tecnologias também estão sendo utilizadas para acompanhar a população, para saber se está todo mundo aderindo ao convite de isolamento social. Obviamente, inúmeras medidas tomadas pelos governos nas esferas municipal, estadual e federal adotaram orientações para diminuir a circulação de pessoas por todo o país, mas alguns governantes querem saber se realmente você está respeitando esse isolamento e para isso podem te rastrear pelo seu aparelho celular. Isso tem gerado muita polêmica e quem vai falar sobre o assunto com a gente é Vini de Oliveira. Muito boa tarde, Vini. Boa tarde, Carlinha. Tudo bem com você? Tudo jóia. E você, como está aí o seu isolamento social? Amiga, não tem muito o que fazer, né? Tem que respeitar, que o pessoal tá rastreando a gente também, né? Sala para casa, de casa para sala. Eu tô com uma presença ilustre aqui durante a minha gravação. Davizão tá aqui no quarto. Um beijo, Davi! Davi é o filhote do Vini. A gente tá fazendo o possível, né, Carla, para respeitar tudo que tá acontecendo aí. Tem minha mãe idosa em casa, tem Davizão também, que ele fica comigo. Enfim, a gente tá fazendo o possível e o impossível pra gente respeitar tudo, mas realmente é um momento muito difícil, principalmente com esse novo decreto aí do governador do estado, né, que mais até dia 3 de maio nós estaremos com tudo fechado, então os impactos econômicos são muito grandes e realmente a gente vai ter que lutar muito para voltar ao normal, mas vamos conseguir, vamos vencer sim. Pois é, e aí essa história de rastrear pelo celular, dá para invadir os seus dados no celular, Vini? Como é que funciona isso? Carlinhos, você tem irmã? Não tenho. Não tem. Você gostava de usar a roupa da sua mãe? Eu gostava. Gostava. Imagina o seguinte, sua mãe chegava assim pra você, vocês pediam um vestido da sua mãe lá, e ela dizia, não, Carlos, não vou liberar vestido pra você, não. Aí, de repente, sua mãe dava um vacilo, você ia lá no armário dela, sem ela perceber, e pegava o vestido, saía, depois eu vou resolver essa situação com minha mãe. E ia e usava o vestido. É uma analogia, obviamente, esdrúxula, tá certo? Muito do dia a dia, você deve estar rindo porque você deve ter exatamente, isso. eu tô lembrando, e aí aquela situação clássica, assim, nossa, estragou. Geralmente eu pegava os sapatos da minha mãe, e aí, mas estragou a sola, arranhou o couro, como é que eu faço? Bicava uma pedra e lascava a ponta do sapato, e assim vai, né? Pronto. Mas bora lá. Você aprontou muito, né? Vamos explicar por que dessa analogia. A analogia é a mesma. Imagina o seguinte, nesse momento que eu estou conversando com você, nós estamos utilizando as operadoras de celular. As operadoras, elas fazem um rastreamento. Como é que eles estão fazendo hoje? Pela triangulação das antenas, eles sabem se a gente está se movimentando ou não. Porque existem algumas codificações. Eu tenho um vídeo no YouTube explicando melhor isso aí, mais tecnicamente, como é que funciona. A gente tem um tempo curto aqui. Mas, basicamente, toda a informação que nós estamos conversando aqui agora está passando por dentro de servidores das operadoras de telefonia. Quando eu mando uma mensagem por WhatsApp, por exemplo, passa pelos servidores do WhatsApp e, consequentemente, do Facebook. Quando eu mando um e-mail, passa pelos servidores do Google e assim sucessivamente. Através dessas metodologias, eles conseguem rastrear a nossa posição. Da mesma forma, visto que, do mesmo jeito que Carla, no passado, ia lá e pegava o sapato da mãe, pegava um vestido da mãe, muitas vezes sem consentimento, mesmo ela pedindo que você não pegasse, a mesma coisa é possível sim. Tecnicamente é possível sim que os nossos dados estejam sendo rastreados. Sempre pode fazer isso. Tecnicamente. Legalmente, moralmente, eticamente, são outras questões. O que está sendo tratado é que o governo, tanto que ontem o ministro da Ciência e Tecnologia, a pedido do nosso presidente, pediu que parasse, o governo federal não vai utilizar os dados, tá certo? Porque com medo dessa
essa inserção, essa visualização do que está sendo copiado, do que está sendo visualizado ou não dos nossos dados. Mas vamos explicar um então, muito Vini. sério, é muito sério. Pois é, de que forma os governos, salvo engano, o governador de São Paulo disse que tinha a intenção de fazer isso, mas voltou atrás depois da repercussão do ruim. Eu não sei se outros governadores também quiseram adotar essa medida. Temos vários estados, tá? Alagoas, Amapá, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, a nossa Paraíba e Santa Catarina. Todos esses estados oficialmente estão monitorando nossos dados. Tá? Já estão monitorando? Já estão monitorando. Inclusive, existe uma startup pernambucana chamada Inloco, que é uma das grandes startups brasileiras, provavelmente vai ser o primeiro unicórnio brasileiro do Nordeste, que são aquelas startups que atingem faturamento, valor de mercado de mais de $1 bilhão, tá certo? Essa startup, ela tem dados de todos os estados do Brasil. Ela está exibindo nesse momento, inclusive os dados mais recentes da Paraíba que eles têm é do último domingo, dia 12, onde nós tivemos 57,6% de pessoas respeitando o isolamento social. Então essa pesquisa, a gente trouxe inclusive o resultado dessa pesquisa aqui no CBN Cotidiano, mas essa pesquisa já foi feita então por meio desse monitoramento? Exatamente, amiga. Esses monitoramentos, alguns governos o governo federal ontem se pronunciou para que o governo federal não vai utilizar essas informações, tá certo? Mas os estados e os municípios estão fazendo isso. A prefeitura do Recife está utilizando isso. Esses governos de todos esses estados aí que eu estou falando para você estão fazendo esse monitoramento. Entendemos que, segundo o Sindicato das Empresas de Telecomunicações, tá certo? As empresas de telefonia do Brasil, eles estão informando que eles estão apenas utilizando os dados de mobilidade, de forma anônima. Eles não sabem, é essa a questão que gera muita polêmica e a minha curiosidade também. Eles, por essa questão da geolocalização, eles sabem onde eu estou. Né? Quem monitora lá sabe onde eu estou. A questão ele também vai ter acesso ao que eu vejo, às mensagens que eu envio, às fotos que eu tiro, a tudo isso ou não? Olha, Carla, o que eles estão informando pra gente, tá certo? Por notas oficiais, é que eles estão utilizando de forma anônima, tá certo? Apenas os nossos dados de localização. De localização. O Google, recentemente, ele apresentou dados mundiais de muitos países, inclusive do Brasil, do monitoramento que eles estão fazendo. Então, mais uma vez, aquelas campanhas de marketing, quando você vai lá no Google e busca, por exemplo, uma feijoada, que ele dá a localização da feijoada, que ele pergunta para a gente permitir eles acessarem a nossa localização, através desses meios tecnológicos aí, eles estão conseguindo rastrear o nosso posicionamento. Então, o que ele faz? Rapidamente, para explicar aos nossos ouvintes. Eu estou aqui agora, 4h30 da tarde, falando com vocês, estou no meu apartamento dos bancários. Hoje eu não me movimentei, tá certo? Então ele está tendo, durante 24 horas, ele anota. Vini estava 4h30 da tarde, estava nos bancários, 4h30 da tarde de amanhã, ele também estava nos bancários, então ele não se movimentou. No momento que eu me movimento, ele começa a analisar por onde eu me movimentei. E ele sabe onde é que eu fui. Se eu fui no supermercado, se eu fui para a praia, se eu fui para a feirinha de Tambaú, enfim, ele vai saber. Então, aí eles conseguem saber, naquele momento, em tempo real, por exemplo... Mas aí os dados que são enviados uma pessoa se locomoveu, não o Vini de Oliveira. Eles têm condições de saber quem é Vini de Oliveira. Mas eles não estão repassando essa informação, essa é a questão. Oficialmente... É o que eles dizem, né? É o que eles estão nos dizendo. Então, estamos tratando de informações oficiais. E, mais uma vez, o que eu quero dizer é que, tecnicamente, sim, é possível eles estarem acompanhando o nosso tráfego de dados. Eles têm condições técnicas, sim, de saber qual é o meu aparelho e qual é o seu aparelho. Tá certo? Eu explico isso lá no meu canal no YouTube, tá bom? Não sei se você vai lembrar de uma coluna que nós fizemos juntos sobre o general no Iraque, que foi morto lá pelo um míssil americano.
Como é que ele foi rastreado? Pelo celular dele. Eles conseguiram pegar a codificação individual do celular dele e sabiam uma movimentação dele e mandaram um míssil onde estava o celular do cara. Uhum. Agora, tem até participação nos nossos ouvintes aqui, o Pedro Limeira falando que a gente já vive num grande Big Brother mesmo e que ele é a favor do monitoramento de celulares para a detecção da concentração de pessoas desde que não invada a privacidade do indivíduo. É isso que vem sendo questionado por cidadãos e também por juristas, né, Vini? Exato, eu concordo demais com o Pedro. Eu acho que a tecnologia, nós somos positivistas, a gente sempre quer que a tecnologia seja utilizada para o bem. A gente está vendo aí a quantidade de informação que a gente está tendo. Hoje, por exemplo, a Prefeitura do Recife, ela tem drones que estão monitorando a temperatura das pessoas, para você ter ideia. Então ele manda um drone, por exemplo, no mercado público, começa a monitorar as pessoas, ele sabe que está com febre ali e vão em cima daquela pessoa, por exemplo. Então a tecnologia está aqui para nos beneficiar, mas a gente está torcendo também que eles não estejam invadindo nossos dados. Tecnicamente, mais uma vez, é possível sim que eles estejam rastreando nossos dados, como sempre foi possível. O que a gente torce é que moralmente, juridicamente, legalmente, eles não estejam fazendo isso. E aí, Vini, não tem como se proteger. Uma pergunta que eu já ouvi numa outra entrevista, não vou me lembrar agora onde, mas a questão é, se eles conseguem fazer isso com todo mundo, por que eles não rastreiam os bandidos? Eles têm condições de rastrear os bandidos sim, Carla. É uma decisão... de realmente querer fazer a situação. Tecnicamente, eles têm como fazer isso. Facilmente até. Não é nada muito complexo, não. Se eles souberem que aquela pessoa está com aquele aparelho, obviamente os bandidos eles utilizam aparelhos que muitas vezes são roubados. Mas, no momento que eles conseguem identificar que aquele número, o número do Vini, está naquele aparelho, eles começam a cruzar as informações e eles conseguem rastrear qualquer pessoa. Os serviços secretos fazem isso tranquilamente, Carla. Então, é uma decisão. Então não é complexo, não é caro para para o juiz autorizar que a Polícia Federal faça isso. Exato, então são decisões, a tecnologia está para favorecer. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, que a gente deve estar com o tempo estourado aí, mas imagina o seguinte, um ônibus, por exemplo, quando a gente entra no ônibus hoje aqui em João Pessoa, existe uma câmera lá, que no momento que eu toco o meu cartão do ônibus, a câmera, ela verifica se aquele cartão realmente é daquela foto da pessoa, de forma muito rápida. Por que não eles não conseguem fazer isso no momento que um bandido entrar no ônibus, no momento que ele passar na frente daquela câmera, a polícia ser acionada? Isso é uma questão que eu já levantei em vários lugares de debate, por exemplo. É uma questão de uma decisão de fazer esse tipo de coisa. Tecnologia, sim, é possível. Eu lembro de um caso, no Carnaval de Salvador, tem um bloco de carnaval lá que seria as virgens lá de Salvador, eles chamam de catraia. Um bandido bem perigoso lá de Salvador, ele estava vestido de mulher, foi reconhecido na multidão e eles pegaram o cara no meio do bloco. Então, existe tecnologia para isso. A gente já até falou sobre isso também na nossa coluna. O Facebook hoje ele consegue nos reconhecer de costa, por exemplo. Então não precisa do seu rosto para te reconhecer, não. Existe tecnologia para isso. Então existem inúmeras situações aí muito pertinentes para isso. A gente torce para que, como nosso amigo Pedro falou do Big Brother, realmente nós podemos e estamos sendo muito monitorados cada vez mais. Torcemos que eles estejam utilizando essas informações para o bem, mas eles têm condições sim de saber disso. Um outro exemplo que acontece muito, pedofilia. O Google denuncia muita gente por pedofilia, porque a partir do tráfico de informações, quando a gente faz o nosso cadastro no Google, por exemplo, naqueles termos e condições que nós aceitamos ali, tem informação ali naquele e-mail ali dizendo que eles estão monitorando nossos dados para que, num caso jurídico, eles possam repassar para a justiça. Então, se eu mando fotos de pedofilia por e-mail ou utilizo os servidores do Google de alguma forma para enviar informações ilegais, eles têm como saber disso e utilizam muito isso aí com as polícias internacionais. É isso, Vini de Oliveira sempre trazendo as novidades do mundo tecnológico pra gente aqui no CBN Inovação. Obrigada, Vini, beijo, até semana que vem. Até semana que vem, amiga, um forte abraço a todos os nossos ouvintes, vamos em frente e vamos lá, galera, que a gente vai vencer essa luta.